Bom dia. Estou aqui nesse dia hoje, um dia bom, maravilhoso de sol. Estou aqui para trazer à tona o meu testemunho. Um testemunho vivido, que eu vivi aqui nesse lugar onde eu estou, nessa praça. Eu tive muitas experiências com Deus. Eu morei logo ali do lado. E um certo dia eu passei por uma experiência. Porque neste dia, hoje, eu quero falar de fé. Porque fé está escondido dentro da pessoa. E com o problema que a pessoa enfrenta, a fé aparece. E às vezes a tendência é quando a gente está sofrendo, qualquer que seja a gravidade da causa, a gente fica com medo, a gente não sabe para que é, como é aquilo ali. Mas nós nascemos e vivemos para um objetivo de Deus aqui na Terra. Aqui na Terra é o campo de trabalho, aqui é um lugar, um paraíso, onde nós temos direito de trabalharmos. E o material usado para diagnosticar essa situação é a nossa fé. A nossa fé, ela vai no profundo da situação. Para fazer um pequeno detalhe que Deus tinha avisado, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar. Meu filho tinha tido um sonho, uma semana antes. Ele falou o seguinte: mãe, meu filho Charles, mãe, vai acontecer uma coisa, uma vergonha muito grande, que só não vai morrer gente se a senhora tiver muita sabedoria, vai depender da senhora. Mas se a senhora não tiver muita sabedoria, pode morrer um de nós, um de seus filhos. E ele contou o sonho: vai chegar um caminhão diferente, coberto com uma lona amarela, amarrado uma bicicleta do lado, e vai parar aqui na porta e vai descer um povo. Ele não diz quem. Vai descer um povo. Esse povo é a nossa vergonha. E aí, dessa hora aí, mãe, é preciso a senhora ter muita cautela, muita sabedoria. Como ele teve o sonho, ele mesmo se posicionou com muita sabedoria. Meu filho, Charles, foi usado numa sabedoria absurda. Ele não se asperou nem uma vez. Ele teve prudência. Ele ficou na casa até o dia que nós saímos todo mundo de onde nós estávamos. Ele ficou com o povo, conversando com o povo. Teve um lugarzinho para ele. Meu filho Charles, a Rebeca, eles ficaram na casa. Porque não tinha. Era Deus preparou daquela maneira. Então, a Rebeca ficava calada, mas Charles era muito prudente, ele servia até. Então, naquela hora ali, o caminhão chegou. Realmente o caminhão chegou, com a lona amarela, 2 mudanças para caber numa casa que não cabia uma mudança, para a minha mudança ser expulsa, sair, e aquelas 2 mudanças, aquela mudança entrar com aquelas 2 famílias. E naquela hora eu procurei me educar ao máximo e ainda cantei uma música junto com a pessoa que era o dono da casa. A pessoa, a mulher, a senhora, cantei uma música com ela. Porque eu queria ali já começar o meu diagnóstico da fé. E então comecei a cantar um hino. Ela pediu um hino, cante um hino, e eu me sentei e cantei. Mas a minha amiga já estava chorando, né, naquele momento. E o caminhão chegou, tudo isso aconteceu e eu cantei a música. Só que quando eu terminou tudo aquilo, retirando a mudança para fora, botando no meio da rua, no meio do terreiro, aquela agonia, um sol quente, um aborrecimento, aqui e acolá começava a chover. A minha filha, a Aileen, era pequena. A minha filha deu uma agonia lá na cadeira, ela desmaiou na cadeira. Quando nós viemos ver a minha filha agora, que ela estava despertando. E ela disse assim, muito calma: ô mãe, eu sabia que Deus prova nós, mas nem tanto desse jeito. Digo, vamos dar glória, minha filha, porque é o nosso ministério. Hoje minha filha é muito abençoada. Deus está tudo fazendo isso para chegar até onde chegamos. E os outros filhos, as outras filhas estavam em casa, elas estavam trabalhando, aquela agonia que meus filhos estavam passando, tirando as coisas, botando no lugar, parecendo as formiguinhas, tirando as coisas do lugar, as folhas do lugar. É dessa forma que passou.
Quando eu estava aqui nessa praça, onde eu estou nesse momento, eu passei por um grande vexame, uma vergonha muito grande. Eu fiquei nessa praça, estou falando isso, porque é uma coisa que nós temos que trazer notório. Porque Paulo, ele não escondeu quantas lapadas ele pegou nas costas para germinar aquela tamanha fé que nós hoje obtemos também da parte de Paulo. E aí, aqui nessa praça, uma certa situação, ali parece que 2003 para 2004, eu fui expulsa de uma casa que eu morava de aluguel aqui perto. Eu não tinha como pagar o aluguel dessa casa e nem também a pessoa tinha condição de esperar. Então, só tinha uma alternativa naquele momento, era eu ser expulsa com o meu povo para fora dessa casa. E eu fui naquele momento, aquela parte constrangedora, que não dava para a gente chorar, não tinha como a gente chorar, porque era muito triste. Mas a gente tinha uma amiga, que essa amiga era chorar por nós. Ela olhava para meu rosto, olhava para o rosto das crianças, e ela chorava. Aliás, duas amigas, elas choravam comigo. Então eu não chorava, meus filhos não choravam, ninguém chorava. Era uma situação dolorida. E nós tivemos que passar 13 dias aqui nessa praça, morando nessa praça. E da noite a gente dormia na casa de uma vizinha. Mas nesses dias que a gente passou nessa praça, como eu atendo as pessoas, quem me procura para me ouvir, qualquer que seja a situação, pois é o meu serviço com Deus, é ouvir você, é ouvir a pessoa. Às vezes a pessoa não tem para quem contar o seu problema. Aleluia, glória a Deus. Deus me preparou para ouvir. Então eu tenho tempo de ouvir. Qualquer que seja a causa, eu me proponho diante de Deus e de vocês a ouvir com sabedoria, com educação, para responder pela palavra. A pessoa às vezes vai dizer para mim que ele não tem saída naquela causa. E eu vou encontrar na Bíblia a saída. Esse livro é o livro de todos os livros do mundo, tem muitos livros importantes, mas a Bíblia é o principal. E dentro da Bíblia eu encontro saída. E foi nessa parte, por conhecer a palavra de Deus, conhecer Deus pela palavra, foi a questão de não dar tempo nós chorar, mas as nossas amigas, elas não conheciam como nós, elas eram preparadas para chorar. E então nós ficamos morando aqui 13 dias nessa praça, eu morava ali, do lado daquele prédio. E colocávamos as cadeirinhas brancas aqui, as cadeirinhas de plástico no meio da praça. E as pessoas ligavam se eu podia atender aquela pessoa. E eu dizia que podia atender aquela pessoa. Então hoje eu estou aqui com essa condição de falar dessa forma, crendo que o Senhor Deus tinha aquele momento para uma finalidade maravilhosa. E eu estou aqui falando dessa maneira, dizendo para você que a fé, diz aqui a palavra, a fé é o firme fundamento. A fé é um fundamento. E eu olhava muito para aquele prédio, quando eles estavam construindo, eu estava ali do lado, eu olhava para aquela torre e observava que aqui diz assim, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Foi a fé. Então eu olhava o fundamento daquele prédio. Eu ficava olhando, eles estavam construindo, e eu morando do lado, e eu ficava olhando a fundação daquele prédio. E eu via que a fé, ela tem primeiro que descer a estrutura para poder sustentar o peso que vai vir. O peso que vai vir para a construção é o vento, é o solo, enfim. Então eu observava que eu teria que joelhar, muitas vezes joelhar, para poder suscitar a fé que estava dentro de mim.
E a maneira de eu me ajoelhar era na praça, aqui na Praça da 21. É inesquecível, não vou deixar isso para trás nunca, porque foi um momento em que eu andei muito aqui com minhas filhas. Eu tive um desejo muito grande de tomar suco, não tinha. Naqueles 13 dias não teve como, não teve dinheiro, não teve nada, porque nós estávamos expulsos daquela casa. Mas os donos da casa estavam perto, estavam me vendo. Então, era muito doído aquilo ali. Mas mesmo assim, eu cria que um dia eu contaria essa história, como estou contando hoje, baseada nessa palavra de Hebreus capítulo 11, a fé. E então, daquela forma, eu fui examinando e fui atendendo, e quando só deu 13 dias, Deus deu ordem à praça. Deus deu ordem a essa praça. Essa praça, ela ficou... Deus mandou um exército, como fosse gente. Deus mandou um povo, um tipo de policiais com fardas, que é desconhecida. E eu achava, porque a praça é a praça do governador, eu achava que aqueles policiais eram muitos. Eles estavam aqui a serviço do governador, do ex-governador. Então eu falava para meus filhos, tem tanta polícia na praça? Eles diziam, é claro, mãe, nós moramos na praça do governador. E aí, a farda deles é diferente. Mas eu via que quando meus filhos caminhavam na praça, saíam para a rua, pois tem saída ali, tem várias saídas, eles 4 acompanhavam atrás, bem distante, mas acompanhavam. Quando eles vinham chegando da rua, eles acompanhavam também. A farda deles era bem diferente, nunca vista. Era parecido com a cor caque, mas era diferente, era bem viva, era bem escura. Até que um belo dia, 2 parou e conversou comigo, perguntou para mim. Ali, eu estava sentada ali, daquele lado, perto de casa. Aqueles policiais, que eu achava que eles eram daqui de Palmas, tinha vindo destaque para Palmas. Eu só vim perceber que não eram quando 2 parou perto de mim e perguntou assim, alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Aí eu falei assim, não, tá tudo bem. Ele disse, qualquer coisa que você precisar, só fale comigo. Fale comigo. Mas enquanto um conversava comigo, 2 conversavam comigo, os outros continuavam passeando nessa praça. Mas nos penúltimos dias, quando foi para Deus nos tirar da praça, eles não existiram mais. E não ficou história na rua nem nos jornais para saber o que havia acontecido, por que aqueles policiais. Então, quando eu falo que a fé, nós temos que fazer a luta, o problema, a canseira, as vergonhas, ela faz um diagnóstico na nossa vida espiritual. Por que ela faz o diagnóstico? Porque a palavra de Deus está nas juntas e medulas, a ponto de dividir alma e espírito, Hebreus capítulo 4. Então, quando o problema chega, ele faz aquele trabalho que o ourive faz com o ouro. Ele descobre a qualidade do ouro. Então, na luta, descobre também a nossa qualidade de fé. E eu estou sentada nesse momento aonde nós ficávamos, eu e os filhos, e as cadeirinhas brancas da igreja, casa de oração, primeira casa de oração de Palmas. Só que nessa data que a gente estava passando por essa caminhada, eu havia gravado o CD. Eu já tinha gravado aquele CD, estava recebendo o CD justamente naquela data. Eu estava recebendo aquele CD que canta o hino 25 da harpa. Gosto muito da harpa, canto os hinos da harpa, porque os hinos da harpa me fortalecem. As histórias que ele conta, ali é uma história que me serve. E era bem quando eu recebi aquele CD que ele canta assim: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Essa música, ela é o hino 370 da harpa. Então eu ouvi tanto desamor,
Eu vi tanto descaso, tanto desrespeito, que eu pedi a Deus que Ele me desse amor. Que Ele me desse mais amor. Que Ele apurasse o amor que tinha dentro de mim. Porque a pessoa sem amor, ele é ruim para ele. Porque eu que estou sofrendo o agravo naquele momento, de Deus eu receberei uma recompensa qualquer dia. Mas o que está me fazendo mal, também ele vai receber a recompensa. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então aconteceu essa situação, foi constrangedora, mas o Espírito de Deus me ajudou a atravessar. E com 13 dias Deus proporcionou uma saída. Agora, se você me perguntar aonde que você dormia, apareceu uma amiga, apareceu logo no primeiro dia, que se prontificou para nós dormirmos na casa dela. Então, durante 13 dias ficamos lá. Não mencionei o nome de nenhuma dessas pessoas, porque não é bom expor as pessoas. Mas o prédio onde nós estávamos, ele está aqui do lado. Eu morava logo ali. O prédio está ali pronto. E aquilo ali era a minha fé. Era eu olhar naquele prédio e ver que para os construtores fazerem uma fundação dessa, um prédio desse, ele teve que fazer um bom estudo para ele fazer. Então eu também, para me levantar diante de Deus, diante da luta por Deus estar dentro de mim, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé. A fé me faz eu ir buscar. Amém? Eu quero glorificar o Senhor agora, por eu saber que no diagnóstico feito, eu havia cantado aquele hino também que diz assim: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Então eu sabia que Jesus tinha sido morto, mas eu sabia que ele agora precisava se levantar dentro de mim para vencer aquela batalha por mim. E assim fez Deus. Levantou por mim, venceu por mim aquela batalha. Quando eu falei que chegou os CDs e eu cantava aquele hino 25 e cantava com muita alegria, dizendo que Jesus, ele ia ressuscitar dentro de mim. Ele havia sido morto um dia, mas dentro de mim ele estava vivo. E eu recebi os CDs, foi uma situação que ela contrariou a tristeza. Ela contrariou a tristeza. Porque quando eu me vi cantando aquele hino, aquele CD cantando aqueles hinos, eu fiquei muito alegre, porque eu não esperava que eu ia gravar um CD. Não era o meu pensamento, não foi eu ensaiei para fazer. Mas quando eu estava cantando aquele hino, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, mas tu és tudo para mim. Aí daquele momento em diante, Jesus já passou a ser tudo mesmo. Aí naquele dia, logo 2 dias depois, completou os 13 dias e Deus tirou nós da casa para outro lugar. Melhor, bom, né? Tá bom. Dali para frente, as coisas foram caminhando, as coisas foram melhorando, né? Mudou de sentido, mudou, mas o que eu entendo nessa história é que a fé está dentro de você. É tudo que eu posso entender agora, é que a fé está dentro da pessoa. Na hora do vendaval, na hora do vento, ele não vê, mas ela está. Com respeito à casa, aluguel da casa, como pagar a casa, irmã Eni, como paga o aluguel, essa parte aí ela é inexplicável, eu nunca sei. O Senhor Deus resolve, se vira, Ele paga. Então, quando eu gravei no mesmo CD, eu gravei outra música, que foi o primeiro CD, quando você vê, você vai encontrar o hino. Quando tem um hino que diz o seguinte: pagar não é necessário a casa que eu lá hei de ter, o meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Então, quando eu entendi naquele hino, eu apeguei ali uma fé de que eu não pagaria mais aluguel, porque Deus pagaria para mim. Agora, as fórmulas, como ele faz para chegar até aí, pagar, eu nunca entendo, não vou entender essa parte. Porque Deus faz na hora, a ponto de que eu estou hoje gravando na Praça da Vergonha.
Glória a Deus. Dá para você glorificar comigo? Eu estou gravando na Praça da Vergonha, aonde eu fui muito envergonhada, muito mesmo, sabe? Constrangeu a alma. Só que aonde a dor da vergonha passava, estava a palavra de Deus nas juntas, na medula, a ponto de dividir tudo. E eu passei. Então hoje eu darei essa resposta para você, que nesta Praça da Vergonha, que é a Praça da 21, hoje eu glorifico o Senhor no mesmo lugar. Porque na palavra de Deus está escrito no Salmo 23, o seguinte: o Senhor prepara uma mesa linda, adornada de tudo, a ponto que o cálice transborda. O cálice que transborda naquele momento é o cálice da vergonha. Naquele momento, quando eu estou sentada na mesa que o Senhor prepara para nós todos que esperam nele, aquele momento, aquele cálice da vergonha que nós passamos um dia, aquele vai ser transformado, muita alegria, por cada coisa que nós passamos. Às vezes cada um tem uma prova de uma forma e outro de outra, porque é do tamanho da bênção que nós vamos receber. Então, quando eu falo nesse momento que eu estava nesse lugar, e nesse momento agora, dá para você ouvir, é o cantar daquelas pombinhas roxas. Ela está cantando na mesma árvore que a gente ficava perto. Naquela hora, nós quereríamos que aparecesse um profeta, seja ele como fosse. Sabe aquelas pessoas que disfarçam do profeta, tá abusado de profeta, tá farto de profeta? Naqueles 13 dias nós queríamos um profeta. Nós queríamos menos que essa pombinha que você está ouvindo, ela dissesse essa musiquinha aí dela. Porque se ela dissesse essa música, nós íamos entender o que ela estava dizendo. E aí ela chegava no galinho do pau ali, perto do banco, onde eu estava agora há pouco, ela olhava para nós, olhava e demorava um pouco ela ir embora. Ela não ficava ali. E nós queríamos, por tudo que ela dissesse alguma coisa, mas Deus não preparou. Quando eu falo esse testemunho dessa forma, tudo isso que eu estou fazendo é para servir de um crescimento na sua vida de fé, em cima do problema da qual você poderá passar um dia, ou que já passou e você não sabia por quê. Então eu estou lhe dizendo hoje, finalizando esse testemunho, que tudo isso é a maneira de Deus trabalhar conosco. E nós, um detalhe importante que eu estava esquecendo de falar, é que nós não ficamos zangados com o povo. Não ficamos zangados, não ficamos com raiva, ficamos amigos do mesmo jeito, conversando. Porque eu já sabia o que Deus queria fazer. Então eu estou nesse lugarzinho aqui, que era um lugar que a gente ficava bastante, e logo aqui atrás, aqui do lado da minha esquerda, você está vendo o prédio, que eu falo do prédio, que a casa que eu morava é a que está por trás de mim. E o prédio é esse do lado. Foi aqui onde o Senhor Deus